Bom dia, amados irmãos. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor nesta EBD. Gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre os meus irmãos, que a Tua graça esteja sobre cada lar, sobre cada família. Guarda, Senhor, livra de todo mal, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Abra os nossos ouvidos e os nossos corações para aprender um pouco mais da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre uma pergunta. A resposta a uma pergunta, continuando aquela série de perguntas, né? E a pergunta que nós vamos trabalhar hoje é: Jesus quebrou a lei? Antes de responder essa pergunta, gostaria de analisar junto com vocês algumas escolas de pensamento e o que é a lei. Se ele quebrou a lei, o que é a lei? Então vamos falar primeiro sobre as escolas de pensamento. Existe o legalismo. O legalismo acredita que a lei é um pressuposto e a fé coopera para a obediência à lei para que seja salvo. Ou seja, a lei é um pressuposto para que o indivíduo seja salvo. Em algumas religiões orientais usa-se o termo fundamentalismo. Não sei se vocês já ouviram falar nos muçulmanos fundamentalistas. Eles levam a lei ao pé da letra e pode custar até a vida, né? Então, e eles acreditam que se cumprirem, né, aquela guarda da lei ou a defesa da lei, eles vão ter uma vida diferente no paraíso, né? Então, uma das linhas de pensamento é o legalismo. A outra linha de pensamento é o neonomismo. Ou seja, o neonomismo diz que a lei continua válida mesmo após a graça. Então, o neonomismo, por séculos, ele enraizou-se no pensamento teológico de alguns grupos e durante a igreja primitiva. Representado pelos judaizantes, ele ganhou uma aceitação bem ampla naquela época. De acordo com esse ponto de vista, a lei, não as obras, tem uma função importantíssima de auxílio à graça. Geralmente nos círculos neonomistas há uma ênfase exagerada da lei em detrimento da graça. No neonomismo, vemos muitas atitudes legalistas no esforço de cumprir a lei como moeda de troca para se obter a benevolência e a não punição divina. Uma boa parte dessa escola de pensamento ainda realiza dietas alimentares e exerce a guarda do Shabat, confundindo assim a continuidade e a descontinuidade da lei, vivendo de uma forma estritamente judaica, embora se considerem cristãos. É o caso dos adventistas do sétimo dia, alguns batistas do sétimo dia e muitos judeus messiânicos. Uma outra linha de pensamento é o antinomismo. Não vivemos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. É isso que diz o antinomismo. O antinomismo é tão velho na história da igreja quanto o neonomismo. Há dois tipos de antinomia, a doutrinal e a prática. Embora seja necessário afirmar que nem todo antinomista doutrinário é um antinomista prático. Agora vamos falar o que é lei. O que era a lei mosaica? A lei mosaica ou a lei de Moisés é um termo usado com frequência na Bíblia. A primeira vez que foi dita na Bíblia foi em Josué 8,32. Josué 8,32 diz assim: ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. A lei mosaica é composta por um código de leis formado por ordens e proibições. Além destes 10 mandamentos, existem outros 613 mandamentos estabelecidos pela Torá. No Antigo Testamento, o Senhor entregou aos israelitas uma norma para sua conduta diária dos homens para com Deus. Essa era a lei divina, perfeita, santa e justa. Salmo 19:7, né, fala sobre isso. O povo judeu recebeu a lei de 3 maneiras distintas. Então, uma lei civil, para manter a ordem, uma lei cerimonial, separar o povo de Deus de outros povos,
e uma lei moral, que seriam 10 mandamentos de conduta. Esse era o regulamento para a perfeita obediência. Caso contrário, seria maldito aquele que não confirmar as palavras da lei, não as cumprindo. Isso está lá em Deuteronômio 27, versículo 26. Voltando à nossa pergunta de hoje, Jesus quebrou a lei? Nada melhor do que o próprio Jesus responder essa pergunta. E o próprio Jesus responde no registro de Mateus, que é comumente chamado do Sermão da Montanha, as seguintes palavras. Está lá em Mateus 5, 17 e 18. Diz assim: Não penseis que vim acabar ou destruir a lei de Moisés ou o ensinamento dos profetas. Não vim acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo, ou seja, cumprir. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, ou nem um i, nem um tio. E assim será até o fim dessas coisas. É importante notar aqui na palavra usada em Mateus 5,17, nesse contexto, né? Acabar ou destruir, é colocado em contraste com cumprir. Cristo veio não para destruir, mas para cumprir. Isso significa que Jesus não veio à Terra com a finalidade de atuar como adversário da lei. O objetivo de Jesus não era impedir a realização da lei. Pelo contrário, ele honrou, amou, obedeceu e cumpriu a lei. Ele cumpriu as emissões proféticas da lei em si mesmo, conforme o texto de Lucas 24:44, que diz assim: E disse-lhes: Foi isso que eu falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse o que a meu respeito está escrito na lei. Cristo cumpriu as exigências da lei mosaica com obediência perfeita para que uma maldição não fosse imposta, conforme diz Gálatas 3, 10 e 13, que diz assim: Já os que apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, mas está escrito: Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Nesse sentido, o plano divino para a lei vai ter um efeito duradouro. Ele sempre cumprirá a finalidade para a qual foi proferida. A lei é um sistema totalmente obrigatório. Jesus disse claramente que nem o i nem um tio, os representantes das menores marcações da língua hebraica, passariam até que as suas palavras fossem cumpridas. Então nada da lei era para falhar, até que tivesse alcançado seu objetivo por completo. Jesus cumpriu essa lei. Jesus cumpriu toda a lei. Não podemos dizer que cumpriu somente o sistema de sacrifício, mas deixou de cumprir os outros aspectos da lei. Jesus cumpriu todas as obrigações legais. O que a morte de Jesus significa para o sistema de sacrifício, também significa para outros aspectos da lei. Quando Jesus resumiu a lei moral em 2 mandamentos, ele não estava abolindo ou resumindo para uma versão mais fácil ou mais branda de se cumprir. Para vocês se lembrarem, Jesus resumiu os 2 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas, que equivale a guardar do 1º ao 4º mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo é o mesmo que observar os outros 6 mandamentos. No entanto, a lei de Moisés tem a mesma relação em termos de posição com os homens de hoje, como tinha antes de Cristo vir. Então, ela não foi cumprida. Então, se ela não foi cumprida, Jesus falhou em sua missão. Mas ela foi cumprida, que sabemos. Jesus mudou o nosso relacionamento com a lei. Mostrou que o mais importante é a atitude do coração, não as cerimônias exteriores, como vimos no texto de Mateus 5, 17 e 18. A lei de Deus é justa e precisa ser cumprida.
Por outro lado, em Hebreus 7, 18 e 19, diz que a lei foi revogada. Então vamos ler o texto. Hebreus 7, 18 e 19. Assim a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Várias outras passagens na Bíblia dizem que a lei é eterna e precisa ser cumprida, mas várias outras passagens dizem que a morte de Jesus na cruz revogou a lei. Para entender isso, a gente precisa entender o contexto de cada passagem. Vamos lá para Mateus 5, Mateus 5:20. Jesus explicou que a lei precisa ser cumprida para haver justiça. Mateus 5:20. Pois eu afirmo a vocês que só então no reino dos céus se forem os mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e fariseus. Jesus disse que nossa justiça precisa ser superior à dos fariseus e mestres da lei. Os fariseus inventaram muitas regras além do que estava escrito na lei. Eles achavam que seriam salvos se cumprissem todas as regras. Suas ações eram o mais importante. Jesus sempre ensinou que o mais importante é o nosso coração. Não basta não adulterar. Querer adulterar também é pecado. Se a gente lê Mateus 5, 27 e 28, diz: Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então o pecado vem do coração. E só depois disso ele é refletido nas nossas atitudes exteriores. Marcos 7, 21 e 23 diz assim: Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm dentro e tornam o homem impuro. A lei precisa estar dentro dos nossos corações. Quem ama Deus quer fazer o que é certo. Não cumprimos as regras de Deus para sermos salvos. Isso seria uma barganha. Cumprimos as regras porque as regras de Deus são justas. Na passagem de João 8, 1 a 11, fala sobre que Jesus, sobre a mulher, a mulher adúltera. É uma passagem. Então fica aqui uma pergunta: Jesus quebrou a lei ao não apedrejar a mulher adúltera? Essa passagem de João conta essa história, depois vocês leem com calma em casa. Esse texto tem gerado algumas dúvidas e até mesmo se tornado um ponto de crítica para algumas pessoas que não creem em Jesus como sendo o Messias. Perceba que em nenhum momento nessa passagem Jesus foi contra a execução daquela mulher por causa do mandamento. O que ele fez foi simplesmente ensinar algo que a própria lei já ensinava, isto é, Jesus ensinou misericórdia. Mas onde ela ensinava isso? Por meio do sacrifício dos animais que eram feitos quando alguém cometia um pecado. Nessa situação o transgressor deveria ser morto, mas o animal era quem morreria em seu lugar. Por outro lado, ainda poderíamos afirmar que Jesus deixou de cumprir um mandamento, pois ele mesmo não apedrejou a mulher. Com base em Deuteronômio 22, 22, a lei de Moisés ordena expressamente que aqueles que fossem encontrados em adultério ou cometendo adultério deveriam ser apedrejados. Vamos lá, Deuteronômio 22, 22 diz assim: Quando o homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Mas na situação de Jesus, apenas a mulher foi trazida até ele. O fato de Jesus não ter apedrejado a mulher não significa que ele deixou de cumprir o mandamento, já que o mesmo ordenava a sentença para os dois culpados. Na realidade, para que o mandamento fosse cumprido, ambos deveriam estar sendo julgados naquela ocasião, como não aconteceu. Veja que em nenhum momento Jesus deixou de cumprir o mandamento, já que uma das partes culpadas não estava presente para que o mandamento fosse aplicado. Ainda assim, Jesus, como o juiz de todas as coisas, conhecia o coração e a vida daquela mulher. Jesus proferiu o correto julgamento àquela situação.
Jesus responde àquelas pessoas, mas em sua resposta, ele não foi contra o mandamento de apedrejá-la, mas mostrou a todos que a situação em que aquela mulher se encontrava era a mesma que todos os demais que estavam ali para apedrejá-la. Não devemos nos esquecer que Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvá-lo. Ainda que a lei ensinava que o transgressor deveria ser morto, ela também ensinava a misericórdia para quem se arrependia. Naquele momento, todos reconheceram que eram pecadores. Se o destino dela deveria ser morte, então todos deveriam assumir que deveriam ser mortos também. Ao desistirem de apedrejá-la, reconheceram por meio de suas decisões que necessitavam da misericórdia de Deus. Eles sabiam que a transgressão da lei de Deus gerava morte. A mulher era culpada e digna de ser morta, pois ela transgrediu a lei do Criador. Mas assim como eles queriam a vida e para isso precisavam de misericórdia de Deus, reconheceram que aquela mulher também precisava de misericórdia. Por meio dessa situação, Jesus ensinou a todos que devemos ser misericordiosos com os nossos semelhantes, pois todos nós nos encontramos numa mesma situação. Somos pecadores e dignos de morte diante de Deus. Se queremos a misericórdia do Senhor, precisamos ser misericordiosos do nosso próximo também. Uma outra passagem que gostaria de compartilhar com vocês é Hebreus 7. Em Hebreus 7 fala sobre oferecer sacrifícios pelo pecado. Antigamente os judeus tinham sacerdotes que ofereciam sacrifícios de animais para pagar o preço de um pecado, que era morte e separação de Deus. Quando Jesus veio, ele se tornou o sacerdote perfeito e o sacrifício perfeito para o pecado. Os outros sacerdotes e sacrifícios serviam apenas como um sinal da vinda de Jesus. Nenhum deles conseguiu cumprir perfeitamente a lei de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele cumpriu toda a lei, apagando todos os pecados daqueles que creem. Não precisamos mais oferecer sacrifícios hoje em dia, porque Jesus já ofereceu todo o sacrifício necessário. Na minha Bíblia, o título de uma outra passagem que queria compartilhar com vocês, de Hebreus 10, na minha Bíblia tem o título assim: o sacrifício de Cristo é definitivo. Vamos ler Hebreus 10, 1 a 4. Diz assim: a lei traz apenas uma sombra de benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de oferecer sacrifícios, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. E também em Hebreus 10, de 10 a 12 diz: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício e corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exercia seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Com a lei do sacrifício, Deus também instituiu muitas regras de pureza cerimonial. Essas regras exteriores serviam para lembrar os judeus que precisavam ser purificados por dentro. Mas agora em Jesus não precisamos mais dessas regras exteriores. Em Romanos 2, 28 e 29 diz assim: não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente. A circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. A lei cerimonial também separava os judeus de todos os outros povos, mostrando que eram diferentes. Agora não há mais essa separação. Em Efésios 2, 13 e 16 diz isso. Vamos lá para Efésios 2, 13 e 16, diz assim:
Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando o seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então Jesus cumpriu toda a lei, tanto a lei moral quanto a lei cerimonial. A lei moral de Deus continua perfeita e válida para nós hoje e deve ficar gravada em nossos corações. Hebreus 8:10 diz assim: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As regras exteriores da lei cerimonial sempre apontam para o que mais importava, o interior. Essas regras foram revogadas porque agora Jesus cumpre a lei, purificando nosso coração de forma direta e perfeita. Bom, esse era o texto que tínhamos para hoje. Que peço que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe suas famílias, a sua casa e vos dê a proteção. Que Deus abençoe cada um de vocês.